Já imaginou estar andando numa estrada bem deserta à noite e aí você avista alguém, mas não era exatamente uma pessoa. A história de hoje aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, com um rapaz e a sua prima. Eles vinham caminhando por uma estrada antiga da cidade deles. Era conhecida como Estrada Velha e era muito mal iluminada e o calçamento era terrível. Com mais de 150 anos, já tinha acontecido quase que de tudo ali naquela estrada. Acidente, crimes. Já era por volta de umas 10 horas da noite de uma sexta-feira, quando o rapaz e a sua prima foram de encontro até a mãe dele, que estava indo na casa de uma amiga. Aquele caminho não era estranho para eles já estavam acostumados a fazer esse trajeto de vez em quando, então estavam bem confiantes e iam conversando pelo caminho. Perto de onde eles passavam tinha um atalho, que normalmente eles até pegavam, que era através de um matagal adjacente àquela estrada, que não tinha iluminação nenhuma. Mas como tinha chovido mais cedo, eles não quiseram pegar esse atalho. E avistaram uma pessoa vindo caminhando na direção contrária desse atalho. Não dava para ver quase nada, porque todos os postes de luz estavam queimados, então era basicamente a luz da lua. Mas como praticamente quase ninguém andava por ali, eles começaram a acenar, pensando que era a mãe de um deles. Quando aquela pessoa aparentemente viu os dois, ela se virou, mas ao invés de vir pelo caminho, aquilo começou a se embrenhar mais na mata, vindo em direção a eles. Eles acharam aquilo bem estranho, porque não fazia sentido nenhum vir caminhando por entre as árvores ao invés de pegar o caminho normal. E eles ficaram lá esperando aquela pessoa vir. Foram esperando ela se aproximar. Só que aí o pavor começou a aumentar quando eles viram que aquela pessoa estava aumentando de tamanho à medida que caminhava. Aquela criatura era desengonçada e lerda, ia aumentando de tamanho à medida que vinha caminhando. E para piorar, eles não conseguiam ver bem o que era aquilo por causa da falta de iluminação. Eles só conseguiam ver o recorte do rosto iluminado pela luz da lua. Mas aquilo já devia ter mais de 3 metros, porque já alcançava o topo das árvores. Os garotos finalmente conseguiram se mover e saíram disparada pela estrada. Eles iam correndo pelo escuro, tropeçando, pisando em poça de lama, num desespero terrível, tentando chegar logo em alguma rua que tivesse iluminação e pessoas. Mas enquanto eles corriam, eles conseguiam ver que vinha uma sombra perseguindo eles por aquela estrada antiga. Aquilo serpenteava no chão como uma sombra. Eles correram até que finalmente chegaram à casa onde estava a mãe de um deles. E contaram para ela o que havia acontecido, e ela levou os dois para casa. Um tempo depois, a avó deles contou que antigamente já se contavam histórias de que sombras perseguiam as pessoas naquela estrada antiga. E aí, você teria coragem de caminhar numa estrada dessas?